Hoje nós vamos conversar um pouco, eu brinquei no último encontro, quando o Júlio apresentou, que parece que nós tínhamos combinado, né? Quando ele disse, será que vamos passar pelo umbral, né? E a gente precisa começar já uma reforma íntima. E eu vou tentar, inicialmente, convencê-los dessa necessidade. Nós vamos falar em reforma íntima, não dá mais para adiar, né? E eu vou tentar, inicialmente, convencê-los de por que não dá mais para adiar. Nós estamos sendo orientados pela espiritualidade já há algum tempo, e eu vou, nesse estudo, recorrer muito a Joana de Ângeles, de quem eu gosto muito. E no livro Seja Feliz Hoje, que ela ditou para o Divaldo, ela fala sobre o poder do agora, que o agora ele se apresenta como uma alta significação. Nós todos sabemos que em um minuto a nossa trajetória existencial pode mudar completamente, né? E mais ainda, Joana nos diz que o agora não mais se repetirá nas mesmas circunstâncias e com idênticas possibilidades. Claro que a gente pode pensar assim, as circunstâncias estão tão ruins, é melhor que não se repita mesmo, né? Mas as nossas possibilidades de crescimento nesse momento são enormes, porque agora é o momento da nossa autoiluminação, porque nós estamos vivendo a transição planetária, e no livro Transição Planetária, que Manuel Filomeno de Miranda ditou para o Divaldo, ele fala sobre isso, que nós vivemos na Terra esse momento de transição, e as alterações que se observam são de natureza moral. Então, é um convite a todos nós para uma mudança de comportamento, alterando os nossos hábitos que são viciosos e permitindo que se instalem novos paradigmas. Que paradigmas são esses? De justiça, do cumprimento do dever, da ordem universal e do amor. A irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos diz o que é reforma íntima. Não é exterminar o mal em nós, né? Nós estamos num processo, estamos a caminho. O que ela nos orienta é que nós fortaleçamos o bem que está adormecido em nós. Nós não podemos reprimir, mas nós temos que educar os nossos sentimentos. Então, quando é que essa reforma íntima ela pode começar? Quando a gente descobre quem realmente está por trás dos nossos problemas. Então, já dei a primeira dica. A reforma íntima vai possibilitar que a gente perceba qual é a nossa participação, de que forma nós contribuímos para que não estejamos num processo de evolução mais consistente, ou se estamos todos, certamente, como é que a gente pode tornar esse processo melhor? A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E um sábio vos disse, a resposta, né, que é Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é até redundante, conhece-te a ti mesmo. Tal a necessidade que nós temos de conhecermos a nós mesmos, de sabermos onde estão nossas fragilidades, quantas potencialidades nós temos, como fazemos para avançar nesse processo. E a irmã Cidufo, ela nos diz que a mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que nós já conquistamos, e nós sabemos que o nosso espírito caminha nessa conquista e nós estamos a caminho dessa conquista. E nós temos uma sombra, se nós tivéssemos tempo, ou talvez até possamos, né? O Júlio fala tão bem sobre isso, né? Sobre essa questão da sombra, mas o que eu preciso que a gente compreenda agora, com relação à sombra, é que nós temos que
aceitar que nós temos um lado que nós não gostamos muito, não queremos mostrar, não é o nosso melhor lado, e que muitas vezes a gente tenta resistir ou jogar para debaixo do tapete, e acaba que a gente mais fica subordinado a esse nosso lado que nós queremos negar. Então, nós precisamos aceitar para transformar. Eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela tão significativa, né? A gente precisa andar lado a lado e abraçar a nossa sombra para que nós possamos vencer a nós mesmos, que esse é o grande trabalho que a gente precisa realizar. Também no... Bora. E eu gostaria de mostrar um vídeo a vocês, eu acho que vocês vão ouvir o áudio. É uma história muito bonita, porque se nós temos que lidar com essa sombra, né, que faz parte de nós, nós vamos precisar entender também que erramos, que cometemos erros, e de que forma nós temos que lidar com esses erros que nós cometemos para que a nossa vitória sobre nós mesmos se torne mais próxima de nós. Vamos assistir então esse vídeo. Existe uma história africana muito, muito bonita que me tocou profundamente, que fala sobre lidar com os erros de uma forma totalmente diferente. Essa história conta que numa tribo africana, quando uma pessoa comete um erro, ela é levada até o centro da comunidade. E lá eles começam a dizer para aquela pessoa todas as coisas boas que ela já fez na vida. E durante algum tempo, durante 2 dias, eles ficam ali falando sobre as coisas boas que ela fez, porque eles entendem que quando alguém comete um erro, um desvio, ele está temporariamente desconectado da sua verdadeira essência e que dessa forma eles ajudam essa pessoa a se lembrar da essência dela, a se reconectar com ela mesma. Eles entendem que um erro, um desvio cometido pode ser um pedido de socorro. Cada um de nós tem uma forma de lidar com seus próprios erros e com os erros das outras pessoas. Mas olhar assim e compreender que muitas vezes nós estamos esquecidos de quem nós somos, nós estamos desconectados daquilo que é o melhor em nós, nos ajuda profundamente a lidar com o pior em nós. Então quero te dizer que tanto você como eu, como qualquer outra pessoa, nós temos luz e sombra, nós temos o nosso melhor e nós temos também o nosso pior. E que isso faz parte de ser um ser humano. E que quanto mais a gente vai exercitando essa musculatura psicológica, psíquica, de lidar com as nossas dificuldades, com os nossos próprios erros, mais nós nos tornamos pessoas resistentes para lidar com os erros das outras pessoas, para ficarmos menos frustradas e para voltarmos a lembrar tudo de bom que aquela pessoa fez. Como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar alguém que está num caminho sombrio, oferecendo o seu pior para as pessoas ao seu redor, que está sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos? Como é que eu posso ajudá-la a se lembrar o que é o melhor dela? E quando eu cometo um erro e fico mal, fico culpada, fico desconfortável, como é que eu faço para sair desse estado e me reconectar também com o meu melhor? De que forma a gente pode fazer isso? Uma dica é lembrar dessa história linda e lembrar que todo mundo, por pior que seja o momento que essa pessoa está vivendo, todo mundo fez coisas boas e que olhar para o melhor das pessoas é praticamente abençoar, é o bom olhar, é fazer aliança com aquilo que é mais saudável e provavelmente assim a gente consegue construir relações de convivência muito melhores. Muito bonito, né? Então, é muito bonito quando ela fala que quando a gente erra, nós nos desconectamos da nossa essência divina. E a gente precisa encontrar uma forma de voltar a essa conexão. E nós precisamos, então, aprender a lidar com os nossos erros e lidar também com os erros das outras pessoas.
E a autoaceitação é importante, mas ela não deve significar que a gente tem que entrar num processo de nos conformarmos, não é nos estagnarmos, é aceitar e reconhecer a nossa situação atual e que é um ótimo ponto de partida para aquilo que nós desejamos alcançar e seguir adiante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os espíritos nos dizem que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as más inclinações. É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo está falando para os espíritas, isso vale para todos, né? O homem de bem, a pessoa de bem, ela luta pela sua transformação moral e faz um esforço muito grande para domar essas más inclinações, o que não é fácil, é um esforço muito grande que é preciso fazer. E nesse esforço, se eu desejo realmente promover essa mudança, eu preciso me fazer algumas perguntas, né? O que eu quero da minha vida? Por que eu estou buscando, ou o que eu estou buscando aprimorar na minha vida? Eu quero usar essa minha energia mental, que é uma energia muito grande, para me tornar uma pessoa mais saudável emocionalmente, ou eu quero viver repetindo padrões que são doentios, que me trazem infelicidade? Quais são as consequências da escolha que eu estou realizando atualmente? Eu quero realmente mudar essas escolhas, e escolher mudar vai resultar em algo útil, vai gerar uma mudança para melhor em mim e para as pessoas ao meu redor. Então, nós precisamos ter a convicção de que nós queremos mudar. E por isso eu disse no início que eu estou aqui fazendo um trabalho de convencimento. Então, nós vimos falando do pensamento, estamos falando já há algum tempo, né? Qual é o papel do pensamento nessa reforma íntima? Como é que ele funciona? O pensamento... Peraí. O pensamento, no livro A Essência da Comunicação, do Alírio Cerqueira Filho, o pensamento ele pode nos trazer limitações. Então, ele traz limitação. Quando a gente não deseja essa mudança no nível profundo, a gente quer mudar, mas mudar um pouquinho. A gente não está muito afim, nesse momento, de fazer grandes mudanças. Ele também nos limita, porque a gente pode não acreditar que merece realizar essa mudança. A gente tem crenças limitadoras, a gente acha que não pode, não é capaz, não merece realizar essas mudanças, ou porque nós queremos mudanças sem esforços. Então, não desejar a mudança pode ser porque eu tenho um ganho secundário, eu ser daquele jeito, chamo a atenção das pessoas, eu recebo atenção, carinho a mais, seja por inércia, acomodação, é tão difícil mudar, deixa quieto, vitimização, eu me coloco naquele papel de vítima, então eu também não tomo nenhuma atitude, não mudo nada na minha vida. Por não acreditar que pode ou merece, está lá uma debilidade da vontade, a gente tem uma vontade ainda pequena, a gente não acredita no nosso potencial, na força que nós temos, no auxílio que nós temos, não nos acreditamos merecedores de uma vida harmoniosa e feliz, muitas vezes boicotamos a nossa felicidade, também pode ser pelo sentimento de culpa que nos paralisa e nos deixa ali naquela posição sem nos modificarmos. E aí também, na mudança sem esforços, a gente gostaria que fosse uma transformação instantânea. Isso também está no livro do Alírio Cerqueira Filho, A Essência da Comunicação. Olha como é que a gente queria que fosse essa mudança.
Pois é, gente. A gente vê que mesmo o super-homem antigo, um super-homem mais moderno, só ele consegue fazer essa mudança com tanta rapidez, não é? Então, a gente volta a falar nos pensamentos, das nossas possibilidades para lidar com o pensamento. A gente pode dar vazão ao pensamento, então nós evocamos aquelas emoções primárias ainda ligadas aos nossos hábitos, ao nosso primitivismo de ressentimento, ódio, desejo de vingança. Nós podemos reprimir, então a gente vai desenvolvendo pensamentos e sentimentos que aparentemente são positivos, mas na verdade é uma máscara, é aquilo que a gente usa para se apresentar, mas não há um processo de ressignificação, de transformação. Então, a autotransformação, que é o nosso processo de reforma íntima, tem que nos levar a ressignificar as nossas crenças e pensamentos, transformando-os em emoções nobres, buscando a humildade, a compaixão, o perdão, a serenidade. Também encontramos isso no livro do Alírio. E a motivação, não sei o que eu fiz aqui esse trato. A motivação e a vontade para realizarmos as mudanças, elas vão começar com uma idealização, quer dizer, uma ação para criar um ideal. A gente precisa meditar sobre aquilo que nós desejamos, daí a importância imensa do autoconhecimento. O que eu desejo realmente? E aí nós vamos começar a construir isso, né? E o querer é o querer com a base no desejo. A gente vai desejar que haja uma mudança e vamos meditar e pensar muito que mudança é essa que nós queremos realizar. A decisão de mudança é a decisão de começar a realizar ações para alcançar esse ideal, porque a gente meditou, a gente pensou, planejou, eu preciso mudar isso, tem esse desejo de mudança, mas nós temos que tomar, isso é idealização, nós temos que tomar a decisão de mudar até transformar nessa ação para tornar real o ideal. É o querer, sim, mas com base na ação. Eu desejei, eu quero, eu vou agir. Também, no mesmo livro, para transformar idealizações em realizações, são necessárias a motivação e a vontade, a ação da vontade, né? Tem muitos exemplos no cristianismo, mas eu escolhi um exemplo que eu gosto muito. Nós podíamos citar muitos, mas eu gosto muito da história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele não tinha nem nome. Bartimeu é filho de Timeu, nem nome, né? Ele vivia mendigando. Naquela época da Roma Antiga, a organização social identificava aquelas pessoas que precisavam mendigar e ele tinha uma autorização para pedir esmolas. E um dia ele percebeu a presença de Jesus. E quando ele percebe, ele ouve as pessoas dizendo que Jesus está se aproximando, ele começa a chamar por Jesus. Aqueles que acompanhavam Jesus começam a chamar a atenção do cego, pedindo que ele pare de gritar, e ele continua gritando e gritando cada vez mais alto. Mais pessoas chamam a atenção dele, e numa atitude incomum, Jesus finge que não ouve, né? Naturalmente que Jesus ouviu, claro que Jesus ouviu, mas ele fica esperando que Bartimeu chame com muita força, até que depois de muitos gritos, Jesus pede que o tragam à sua presença, e eles voltam e dizem: o mestre manda te chamar, vamos até ele. E eles o levam e Bartimeu larga a capa. Quando ele larga essa capa, ele sabe que não vai tomá-la de volta. Ele sabe que ele está abrindo mão de uma condição que dava a ele a subsistência, a qual ele poderia se acomodar, mas ele larga aquela capa, o que é muito significativo e muito simbólico para nós. Nós também precisamos
pensar nas nossas reflexões, na nossa idealização, que capa é essa que a gente precisa largar. Ele, então, se aproxima de Jesus, e Jesus, como sempre fez, respeitando o nosso livre-arbítrio, pergunta: o que queres? Ora, para nós, poderia parecer óbvio: o que queres? O que quer um cego? Um cego quer enxergar, mas Jesus precisa da nossa ação, ele precisa dessa convicção de que nós realmente estamos certos daquilo que estamos buscando e que desejamos. E então, Bartimeu diz: eu quero ver, Senhor. Ele então enxerga, passa a enxergar, e Jesus diz: a tua fé te curou. Então, isso, por que eu trouxe esse caso? Para a gente ter como uma reflexão. Qual é essa capa que a gente precisa largar e que sabe que não vai pegar mais, para seguir adiante transformados? E o que nós temos que fazer quando nós escolhemos esse processo de autotransformação? Buscar vigilância, né? Essa vigilância, ela vai nos auxiliar a ressignificar os nossos pensamentos, transformando aqueles pensamentos que são negativos em pensamentos conscientes e equilibrados. Por que conscientes? Porque já passou pelo nosso crivo que nós temos que transformar esses pensamentos, que nós temos que ressignificar muitas das nossas experiências, buscando trazer a essas experiências amor, compaixão, humildade, perdão, serenidade. Todos nós precisamos dessa ressignificação, né? Então, eu trouxe um vídeo que eu também gosto muito, muitos de vocês já conhecem, que fala dessa possibilidade de nós ressignificarmos a nossa relação com o outro, conosco, com situações que nós vivemos e que foram dolorosas para nós. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. My world has been round and round, and I hear no sound of you around. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Olha aqui o nome dele. Mentira. Oi, Diogo. Mas é meu? Sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram para pagar. Nome de animal, nunca. Come get me now, or else you're just gonna break my heart. Pois é, né? Ia ser tão bom se fosse assim, né? A gente troca aí o nome e muda o sentimento, mas, na verdade, nós estamos sendo convidados a fazer isso, a ressignificar os nossos ressentimentos, os nossos ódios. Eu tive uma experiência uma vez fazendo uma palestra numa casa espírita, uma casa espírita muito grande. Essa casa espírita faz
palestra para 400 pessoas, 500 pessoas, e no fim da palestra, uma senhora me procurou, e ela me disse assim, a palestra era sobre perdão, e ela me disse, chorando, já me procurou, chorando ao final da palestra, e disse, eu estava passando, algo me disse para entrar, e eu resolvi comprar um livro, lá tem uma grande livraria, e depois resolvi ficar para a palestra. E eu queria dizer a você que há 8 anos, eu durmo e acordo odiando 2 pessoas. É meu último pensamento do dia e é o meu primeiro pensamento no dia seguinte. E depois de ouvir, eu fiquei me perguntando se já não estava na hora de dar um basta nisso. E eu decidi que eu não quero mais viver assim. Achei aquilo tão bonito, tão significativo. É o querer de que a gente fala, não é? Então, vamos lá. No livro O Ser Consciente, a Joana de Ângeles nos fala que entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutivos, insuspeitáveis. Então, amor, mas a Joana estava falando do amor possessivo, do amor que aprisiona, do amor destrutivo, né? A gente, quando lê assim, amor, né? Bate aquilo. E aí a gente precisa também pensar assim, como é que a gente vai ressignificar esse amor, né? E tem um TED, quem quiser depois pode procurar, Como Encontrar o Parceiro Perfeito. A Hannah é uma professora de matemática e ela no TED ela fala sobre uma estatística, né, com relação a essas questões, e ela cita um amigo, Peter Backus, que ele escreveu um artigo, Por que eu não tenho uma namorada? E aí ele começou, que também é matemático, ele começou a avaliar as chances dele de encontrar o amor. Então, de todas as mulheres do Reino Unido, ele quer uma que more perto dele. Aí ele já reduziu um pouco as possibilidades. Ele quer alguém que tenha a idade certa, não sei exatamente que idade certa é essa, mas certa para ele. Alguém que tenha diploma universitário. Alguém com que ele vai se dar bem, cada vez diminui mais, né? Alguém que seja atraente. Opa, meia dúzia aí. Alguém que o ache atraente. Então, olha, fica a dica. Quando a gente fica muito exigente, restringe muito as nossas possibilidades. Não que a gente não tenha que ter critérios, naturalmente que sim, né? Mas a gente precisa ressignificar também a nossa posição diante do que nós esperamos dos relacionamentos de maneira geral. Estamos todos a caminho, todos com dificuldades. E aí eu trouxe uma história aqui, uma história infantil, que quebra essa expectativa, esse paradigma, né, do príncipe encantado. Júlio, é uma homenagem a você de novo, tá? Você já conhece essa história e eu trouxe de novo para te homenagear. Julinho Sapo. Era uma vez um sapo que vivia cantando dia e noite para o sol e para a lua na beira de uma lagoa. Seu nome era Julinho. Ele vivia muito triste porque não tinha nenhuma namorada, sabe como é, né? Todo sapo que se preza espera um dia encontrar uma princesa que lhe dê um beijo para que ele vire um lindo príncipe. Aí eles se casam, têm muitos filhos e vão viver num palácio distante. Certa noite, a coruja, que é uma ave noturna muito sábia, disse ao sapo Julinho: Julinho, meu filho, você fica aí cantando com essa viola velha, essas músicas antiquadas, samba, canção, bolero, valsa, desse jeito não vai aparecer princesa nenhuma. As princesas de hoje em dia não são como as de antigamente. Você deveria cantar rock. E deu uma guitarra elétrica novinha em folha, 2 caixas acústicas enormes, um par de óculos escuros e a blusa de roqueiro para o sapo. Sapo Julinho foi até uma banca de jornal, comprou algumas revistinhas para aprender a cantar, ensaiou e foi para a beira da lagoa cantar os rocks mais chegados do momento.
Depois de alguns dias, a lagoa que vivia numa paz de fazer inveja virou inferno. Os bichinhos que ali moravam, e mesmo os animaizinhos da floresta que havia ao lado, não aguentavam mais aquela barulheira. E torciam para que uma princesa aparecesse por ali e levasse o Julinho consigo. Não é que deu certo. Numa tarde de verão, apareceu por ali uma princesa japonesa que adorava sapo cantador de rock. Ainda mais se ela, dando um beijo nele, o transformasse num príncipe maravilhoso, alto, forte, moreno, de olhos verdes, se casassem e fossem felizes para sempre. Ela foi se aproximando, quando viu Julinho, apanhou no chão e deu um beijo estalado naquela cara feliz. Mas Julinho continuou o mesmo sapo de sempre. A princesa jogou com toda a força na lagoa com sua roupa, óculos escuros, guitarra, caixas acústicas e foi pisando duro para o seu palácio, perguntando indignada: quem é que inventou essa história que quando uma princesa beija sapo, ele vira príncipe? Trancou-se no quarto e não quis conversa com ninguém. Acontece que o sapo Julinho, tendo sido beijado pela princesinha, ficou todo apaixonado e dizia consigo mesmo: puxa, nunca ninguém me atirou na lagoa assim com tanto charme. Ele apanhou toda a tralha e foi até o palácio da princesa que estava na sacada. Ligou a guitarra na primeira árvore que viu e começou a cantar rocks. No dia seguinte, a princesa foi visitar uma princesinha, sua coleguinha, num reino vizinho. E lá se foi Julinho atrás dela. Ligou a guitarra no arbusto e cantou muitos rocks para a princesa. No outro dia, a princesa foi passear no bosque. E lá se foi o sapo Julinho cantar para sua amada. A princesa parou um pouco e pensou: príncipe de verdade não aparece por aqui. Eu beijo o sapo, ele não vira príncipe. Quer saber de uma coisa? Vou casar com esse sapo. Chegou o dia do casório. Julinho estava de cartola e fraque, a princesinha com um longo branco de seda japonesa. A cerimônia foi realizada, então Julinho, agora marido, aproximou-se da esposa, levantou o véu e deu-lhe um beijo apaixonado. Foi aí que aconteceu. A princesinha virou uma sapinha japonesa muito simpática e os dois foram morar no sobradinho na beira da lagoa. Eles não comem insetos e sim bolinho de arroz, com shoyu, que é um delicioso molho japonês que ela dá na boquinha dele com aqueles 2 pauzinhos. Agora estão muito empenhados em formar uma banda de rock composta por vocais e instrumentais formados, além deles 2, pelos 375 filhotinhos que eles tiveram. Pois é, gente. A gente precisa, para essa mudança, ressignificar e também precisamos de perseverança, né? Muita perseverança, porque não é uma mudança fácil. Nós não vamos realizar essa transformação do momento para o outro sem muito esforço. Também não devemos esperar de nós uma angelitude, alcançarmos uma angelitude. Nós precisamos ir aos poucos e fazendo conquistas, escolhendo frentes. Qual é a frente que eu vou atacar primeiro? Qual é o que está me causando mais incômodo? Onde eu estou vendo mais essa necessidade de transformação? E aí, nós vamos pensar em começar. Aqui pulou. Eu queria falar sobre 2 perguntas. Uma, que é a 919 do Livro dos Espíritos, que nós já vimos, sobre a necessidade da mudança, mas também a 919A, que é quando Santo Agostinho ele nos responde sobre o que fazer para nós começarmos a fazer essa reforma. Santo Agostinho nos diz que deveríamos nos perguntar, eu resumi a resposta é grande, vale a pena nós buscarmos a resposta completa no Livro dos Espíritos. Ele diz que nós deveríamos nos perguntar: o que fiz e com qual objetivo agi? Fiz algo que censuro nos outros? Fiz algo que não ouso confessar nem a mim mesmo? Imaginem, algo que a gente, à noite, na nossa reflexão, se depare com algo que nem a si mesmo quer confessar. Se eu desencarnasse hoje, que pendências eu deixaria ou que teria a temer? Santo Agostinho realmente
ele nos traz uma reflexão que nos coloca diante de nós e nos ajuda muito nesse processo de nós procurarmos descobrir em nós o que é que precisa ser modificado, onde é que nós devemos investir essa nossa energia para começar, então, o nosso processo. Mas, naturalmente, nós já sabemos disso, que nós não estamos sós, nós nunca estamos sós. Ao mesmo tempo em que nós precisamos olhar para dentro de nós, para perceber o que precisamos buscar, o que nos falta, nós também temos o recurso de buscar os bons espíritos e pedir a eles auxílio. Mas o que a gente pede? Qual é o tipo de auxílio que a gente precisa pedir? Que eles sustentem as nossas boas resoluções, porque a gente decide e encontra muitos obstáculos. Muitas vezes a nossa fé vai ser testada, a nossa confiança, a nossa vontade, mas a gente pode pedir aos bons espíritos que eles nos sustentem nessas boas resoluções que nós tomarmos e que nos inspirem, trazendo ideias sãs, ideias que muitas vezes nós até podemos achar que são nossas, não tem problema, eles não ligam, mas que eles nos inspirem, trazendo essas ideias que nos fortaleçam, que nos apontem caminhos, que também nos deem força moral para vencer as dificuldades e voltar para o caminho reto, porque a gente volta lá para aquele início da autoaceitação, de lidar com a nossa sombra. Nós vamos, muitas vezes, nos deparar com esse desvio, né? Esse desejo de, puxa, estava mais cômodo do jeito que estava, por que eu vou mexer com isso agora, né? Então, a gente também vai lidar com todas essas dificuldades e nós vamos precisar nos desviar desses males que nada mais são do que situações atraídas pelas nossas próprias pelas nossas próprias faltas. E muitas vezes a gente esquece uma coisa tão importante. Nós esquecemos que nós temos um mentor, um guia, um protetor espiritual, que é muito mais elevado do que nós, que escolheu nos acompanhar para que nós tivéssemos alguém nos auxiliando, nos inspirando, nos fortalecendo. Então, nós temos tantos recursos junto à espiritualidade, nós sabemos que a oração, ela nos conecta de uma forma tão forte com a espiritualidade maior. Então, quando a gente começa a sentir que vai fraquejar, e vai fraquejar porque mudar um hábito, mudar uma atitude, não é fácil. A gente traz isso de muitas encarnações, a gente traz de um passado em que nos equivocamos muito. Nós vamos lembrar daquele vídeo que nós temos que também olhar para os acertos que nós já temos, para as nossas potencialidades, para as possibilidades de seguir adiante. Devemos nos perdoar, um perdão ativo, né? De que a gente segue adiante. Quando a gente pensa no encontro de Paulo com Jesus, Paulo poderia dizer, se lamentar porque errou tanto, mas Paulo imediatamente disse: o que queres que eu faça? Paulo partiu para a ação. Então, nós precisamos lembrar sempre que nós temos o auxílio da espiritualidade e que eles estarão sempre conosco, nos auxiliando nos momentos difíceis. Embora nós estejamos vivendo um momento difícil, muito difícil, no livro Seja Feliz Hoje, que Joana de Ângeles ditou para o Divaldo, ela nos diz: compromete-te interiormente a proporcionar alegria a alguém em todos os dias da tua existência corporal. Porque a alegria, ela está
no auxílio que a gente pode levar a alguém que está sofrendo nesse momento, que está passando por muitas angústias, que está vivendo um medo mais intenso do que o nosso. Que alegria é essa que a gente pode levar às pessoas nesse momento que se traduz por tanta tristeza? Levar o nosso apoio, o nosso consolo, às vezes coisas materiais mesmo, muitos estão nesse momento necessitados, mas acima de tudo entendermos que com a nossa renovação íntima, com a nossa transformação moral, nós vamos encontrar essas alegrias, porque a nossa transformação apontará um caminho para o bem, para a caridade, para a solidariedade, para o amor. E Joana nos diz que o cristão verdadeiro é um cantor da alegria. Eu adorei ouvir a música aqui no início do trabalho, e eu gostaria de encerrar, como eu sempre encerro, com música, e uma música que ela vai ser adaptada aos nossos tempos. A gente está tão sintonizado, era mais ou menos o que a gente gostaria de ter feito hoje aqui, conversando. Então, essa música ela foi cantada, tocada, por músicos e cantores de 15 países, em torno de 300 pessoas, me parece. E essa música, ela fala sobre seguir adiante, mesmo no escuro, com esperança, porque nós nunca estaremos sozinhos, nós nunca caminharemos sozinhos. Ficou lindo o arranjo, e eu quero compartilhar com vocês com essa certeza de que estamos todos a caminho, todos empreendendo essa obra em nós, né? Essa reforma, e que nós não estamos sós, nem entre nós encarnados, nem sem o auxílio dos desencarnados que têm nos auxiliado tanto nesse momento. Nós não passaríamos por ele sem muito auxílio, e estamos recebendo muito desse auxílio. Então fica aqui uma música muito bonita para a gente acalmar um pouquinho também o nosso coração e encerrar esse encontro trazendo um pouco de alegria, que para mim a música sempre traz alegria para nós. Is a
essa, a hora da mudança é essa, não dá mais para adiar, e nós estamos tendo todos os recursos necessários para fazermos essa modificação em nós, convictos, certos de que a modificação que ocorre em nós, ela reverberará em todo mundo, em todos os outros, em todo o planeta. Então, muita paz a todos, muito obrigada. Foi muito prazeroso preparar esse estudo e muito prazeroso estar com vocês também. Muito obrigada, então, muita paz para todos.